Olá, ouvintes da nossa Rádio Marandé. Marandé, eu vou contar em primeiro lugar, agradecer a presença do meu amigo Gilberto Esquerdo, um artista multifacetado, né? Múltiplas ações na área da arte, da música, da literatura. Marandé, em tupi, quer dizer o contrário, diferente, de outra forma, né? E assim que eu batizei a Rádio Web, né? Que a intenção nossa é tocar, não ser sectária, mas tocar o que não toca nas outras rádios, né? A nossa MPB, o pop rock nacional, a música MPG, que eu acho que tu te enquadras, né? Dentro, que é a música popular gaúcha, tendo um pouco da cultura e tal. E é isso, né? Basicamente isso. É para quem nasceu na década de 60, 70 e 80, mas basicamente é isso. E para nossa satisfação hoje aí, depois de muitas tratativas, mas nunca fechava os horários, e pegamos pandemia, e que eu já tinha feito o convite para o Gilberto para bater um papo aqui conosco, né? Um bate-papo cultural. E eu vou dar com a licença dele, para quem não conhece o Gilberto, né? Vou ler um pouquinho. Gilberto Esquerdo é um cantor, músico, artista visual e escritor, conhecido por sua obra literária, que inclui o Diário de um Ex-Machista, que eu recomendo a todos os homens, principalmente, lerem. Bom, as atividades literárias do Diário de um Machista, como eu citei agora aqui, um projeto que envolveu 3 atos, né? Que foi fantástico, que poesia, combinava música, poesia, artes visuais, né? Isso, exatamente. E temos aí algumas parcerias, né? Que, por exemplo, o CD que eu mais tive acesso, que teve o Singular, a Fabiana mesmo gosta muito, toca na Rádio Marandé. Ela me falou. E temos aí os trabalhos Louca Vida, o Singular, que eu acabei de falar, e os Sons do Silêncio. Tem as parcerias com o Paulo Tim, né, nosso amigo também, o nosso saudoso Said. Então, é uma satisfação imensa nós termos o Gilberto por aqui hoje. E, Gilberto, a gente poderia começar pela questão do Diário de um Ex-Machista. O que te levou a pegar uma reflexão, né, que tu tinhas, uma reflexão profunda da forma como a sociedade, até os dias de hoje, né, é preponderante ainda a questão do machismo, principalmente a diferença salarial entre mulher e homem, a opressão. O Brasil, infelizmente, é um dos países onde há mais casos de feminicídio no mundo. Então são coisas muito tristes que são derivados, aí não vamos ficar aqui na origem dos problemas, né? Mas é uma realidade. Claro. E quando parte de um homem que se assume que era machista num determinado momento, conseguiu fazer um processo de desconstrução, né, Gilberto? Que não é fácil, né? A forma que... Preconceito, né? Eu estava falando outro dia era com o João Monteiro, que está fazendo o filme, que em maior ou menor grau o preconceito todo ser humano tem, né? Pela forma da sociedade, como a gente é criado, como convive. O problema é o que a gente faz com o preconceito, né? Esse é o grande drama. E é um processo de desconstrução. Eu queria que tu contasse um pouco para nós aí desse processo. Cara, assim, primeiro, antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo convite de estar aqui na tua rádio, poder passar um pouco desse conhecimento, contar um pouco da história do livro, conversar um pouco contigo aqui. A gente já vinha tentando fazer esse diálogo há um bom tempo. Então eu queria te agradecer, né, pelo convite. Assim, eu agradeço. Porque a gente que é artista e nessa linha da independência, né, que é muito bom para o artista na hora de produzir. Não. Mas a hora de mostrar o trabalho realmente é muito complexo, né? E temos arte, né? A questão do preconceito com a profissão artista também. Muito, né? Então, eu sou de uma geração que passou por todos esses que chamava artista de vagabundo, né? Para falar baixo, né? Falar por baixo. Assim. Então, eu fico muito feliz de fazer esse programa, né, de poder trazer artistas aqui, pessoas da área cultural, da área educacional, né, para falar um pouco do trabalho que está sendo realizado, que é muita coisa. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, o Rio Grande do Sul, mais puxando para nós, é muito rico, né, em todos artistas de todas as ordens, né, com talento e expressividade
enorme que às vezes não se tem essa visibilidade, né? Agora, falando um pouquinho do livro, O Diário de um Machista, eu sempre gosto de contar uma história que é o seguinte, sempre o livro conta uma história, todo livro é uma história, mas antes de tu fazer essa história, tem uma outra história que é da construção do próprio livro, como é que isso começa a ser criado dentro da cabeça, né? Pelo menos comigo é assim. Então eu te digo assim, ó, eu não fiz nenhuma previsão assim, não, vou escrever uma coisa sobre o machismo. Não foi assim que aconteceu comigo. Foi assim, eu vou te dizer, foi um fato. Eu sofri um acidente jogando futebol, eu rompi o tendão de Aquiles completamente, né? E aí eu fiquei, o que acontece quando tu passa por esse processo? Tu fica meio que limitado, tu perde teus movimentos, né? Tu tem que ficar quieto na cama e tal, né? Não pode fazer não pode caminhar, Sim. Tu não pode fazer o deslocamento. E esse processo... Sob pena de ter que fazer cirurgia de novo, né? Exatamente, é um processo lento. 3, 4 meses. Aí eu fiquei pensando, mas o que eu vou fazer, né? Eu não posso me deslocar, não posso fazer o meu trabalho, isso me dificultava um pouco as coisas. Então, o que eu pensei, eu vou retomar aquele projeto antigo que eu tinha de falar sobre essa questão do machismo, né? Que é muito particular, assim, das nossas sociedades ocidentais, né? A gente sabe disso aí. Sim. E uma coisa importante no machismo é que a gente sempre acha que o machismo vem de macho, e não é por aí, porque o machismo pode ser, a mulher pode ser muito machista, o homossexual pode ser extremamente machista, então assim, não é uma questão de gênero, é uma questão cultural, que é muito mais profunda que isso, né? E eu sou um cara que a minha formação é extremamente machista, minha mãe era extremamente machista, o meu pai é extremamente machista, irmãos, tios, todo mundo era extremamente machista. Até os cachorros, cara. Eu acho que eram machistas na época da formação do indivíduo, né? Então, assim, quando a gente cresce, quando tu começa a entrar dentro da questão social e começar a te relacionar, tu começa a perceber que essa estrutura machista é extremamente negativa. Eu, pelo menos, sofria muito com isso. Quando eu entrei na universidade, a primeira vez que eu fiz o curso de arte, eu entrei numa faculdade no início dos anos 80, cara, a faculdade de arte, 95% era mulher, entendeu? Então, um homem dentro daquele ambiente ali, e a minha ligação com as mulheres é uma coisa, assim, violenta, eu conto isso no livro, né? Então, a minha relação com as mulheres, como homem, eram eu sou macho, eu tenho que dominar a situação. Sabe aquele machismo? Tem que coordenar o processo. Exato. E ali eu comecei a perceber, cara, que o mundo não era assim, que eu precisava ter uma nova percepção daquilo, que eu não ia conseguir fazer as coisas que eu queria fazer, né? Tendo esse posicionamento extremamente violento, né? Velado, mas é violento. Então, eu me propus a fazer isso aí falando dos meus processos com o machismo, mas assim, não com essa carga toda negativa, toda essa carga pesada, não, de uma forma lúdica, uma forma mais saudável, uma forma mais, como é que eu vou te dizer, com a sensibilidade, hilária. E a sensibilidade do artista também. Né? De fatos do cotidiano, porque o que acontece, cara? Tu entende que que é uma posição dura e ruim, tá? Mas acontece, como está muito estruturado dentro do teu inconsciente, o que acontece? No teu dia a dia, de repente, tu está fazendo umas coisas que são machistas e tu não te apercebe. É nesses pequenos detalhes, né, que a gente se entrega. Que tu te entrega. Exato. Então, o que eu fiz, a minha ideia com o livro é de fazer uma grande provocação individual para as pessoas quando estão lendo o livro, né? E de se olhar para dentro, né? E perceber essas coisas do cotidiano normal. A minha ideia é fazer a grande provocação nas pessoas, né? E eu tive uma grande satisfação, o retorno foi maravilhoso, assim, né?
Eu tenho 3 livros, esse é o meu terceiro livro. Disparado foi o livro que eu mais vendi. Assim, teve mais acesso, entendeu? Teve uma repercussão maior. Né? Eu lancei ele em 2021. Por quê, né? Também tem essa questão aí. Eu lancei em plena pandemia, eu lancei o livro. Porque quando eu pensei, voltando lá para trás, quando eu escrevi o livro, depois que eu estava praticamente pronto, eu achei que não era uma boa ideia fazer aquilo. Guardei na gaveta. Levou anos, cara, guardado na gaveta. Tá. Aí no processo da pandemia que eu estava, todo mundo, né, ficou muito recluso, eu revirando as minhas gavetas, projetos e projetos que a gente vai deixando às vezes, né, no processo do caminhar, eu achei o livro. Voltei para esse livro, né? E aí resolvi, eu acho que é o momento, eu acho que é bem interessante. Nunca foi tão momento, na verdade. E eu acho que isso me ajudou muito. Aí foi a primeira vez que eu fiz um trabalho também diretamente nas redes sociais, assim, fazendo contato com as pessoas pelas redes sociais, né? Porque a gente não podia fazer isso pessoalmente, né? Então, foi um trabalho muito interessante para mim também de perceber que as redes sociais têm uma potência muito forte, né? E nos auxilia muito, assim, nesse sentido, né? Então, o Diário de Marxista foi uma prova, assim, para mim, de o quanto que a penetração das redes sociais é muito importante, assim, para o artista, né? A rede social hoje, né, para o bem e para o mal, ela é fantástica, né? Para as duas coisas, tem que saber usá-la, né? Exatamente. Esse processo de desconstrução e tem assim uma série de fatores que às vezes a gente não aborda até por um certo medo de que forma a pessoa pode ser interpretada, né? Mas se nós formos pegar desde a história que o homem passou de ser caçador-coletor para depois num processo de sedentário, mas ainda coletor também, onde começaram a se formar os agrupamentos, aquela questão toda, tinha a questão da força, né, e veio se construindo isso até hoje, e é um processo que ele engloba também, queiramos nós ou não, a questão religiosa, né? Muito. Não sei se a palavra conivente é forte, né, mas ela tem um lado que concorda com o marido ser o chefe da família. Vamos deixar assim, não vamos aprofundar mais, né? Então é difícil desconstruir nas mulheres também, que são mais religiosas, né? Sim. Nos homens nem se fala. E é um processo que também é muito parecido com outros desrespeitos, né? Digamos, as minorias, né? A questão do racismo, da homofobia, que são inerentes hoje. A gente, mais do que nunca, a gente está convivendo, que é uma coisa assustadora, né? no mundo. Mas esse processo de parar para pensar de quão melhor seria a sociedade, né, se houvesse o respeito, né, eu não gosto do termo intolerância. Outro dia eu estava falando com o João, porque intolerância parece, eu tolero apesar de, né? Tolera, é aprender a conviver, respeitar, aprender muito com... E fala, não, porque depressão é coisa de quem não tem o que fazer. Tu tem uma briga com a mulher, já é, como é que é, violência psicológica, mas então tem todo um processo que a gente fez isso, né? Tenta não fazer, mas é um processo que tem que te aceitar enquanto machista para te desconstruir, né? Vou te falar um fato assim que é decorrente do livro, assim. Cara, o meio musical no Rio Grande do Sul, mais puxar para a nossa música, assim, mesmo nativista, tradicionalista, são extremamente machistas, né? Então, tu pode ver até as estruturas dos festivais, por exemplo, né? Então, assim, tem 50 homens no palco, tem uma mulher, entendeu? E quando ela aparece, sabe, é sempre uma figura meio que... Ela não é a protagonista da situação. Então, quando eu falei que eu ia escrever um livro, cara, com esse tema, para muitos dos músicos, cara, a ironia, sabe? Será que tu deve mesmo fazer isso aí, sabe?
sabe quando começa a te colocar uma dúvida, como te dizendo assim, eu acho bom tu não avança por aí. Não vai nesse caminho porque tu vai te dar mal, sabe? Umas coisas assim. Cara, mas assim, o meio artístico, a produção artística, dependendo do tema que for, ela sempre vai ser nebulosa, né, cara? Porque assim, o cara que se propõe a ser um artista, ele vai estar sempre no meio de areias movediças, porque não existe campo fértil, né? Tu nunca sabe o que vai acontecer. Pode fazer um bom trabalho, mas ele pode não ser, ele pode não ter o resultado que tu propôs, mas isso são coisas que a arte nos traz. Claro. Né? Então tu tem que ter essa coragem de fazer esses enfrentamentos. Né? Então, por isso que eu estou dizendo assim, que é um ato de transgressão quando eu me propus a fazer isso aqui. Porque é um tema extremamente atual, mas que as pessoas não gostam de falar dele, entendeu? Exato. As pessoas preferem ficar meio que na questão do velado, não, mas não é bem assim, foi um gesto que ele fez, ou que ela fez. Que não, isso sempre foi assim, tu não vai mudar agora. Umas questões muito da não mudança, entendeu? Da não percepção de uma nova proposta de sociedade e tal. Então para tu ver assim, que até dentro do meio artístico, né, essa coisa do machismo, ela é muito enraizada, né? E que a gente pressupõe, né, que eu até, enquanto tu falavas, eu até te interrompi brevemente, dizendo que a questão deve ter aflorado também, porque o artista, pelo menos via de regra, eu entendo, eu compreendo, eu tento compreender um artista como alguém sensível, alguém que vai fazer uma letra falando de amor, alguém que vai fazer uma letra de fundo social. Sim. É uma sensibilidade que enxerga além um pouco. Claro, tem que estar além, né? Exato. Além. E as surpresas são... Tem a questão da Casa das 7 Mulheres, aquele seriado que foi da Globo, e era um absurdo, né? Na verdade, não eram 7 mulheres, tinham 10 mulheres na casa, porque tinham 3 escravizadas, né? Sim. E eram mulheres. Sim. Mas o nome do seriado é A Casa das 7 Mulheres. Então, mas ali eu não vejo como um ato, né? Eu vejo subliminarmente a denúncia, né? Claro. Do diretor, da parte artística. E é complexo, né? Gilberto, vamos passar então. Eu vi até que ponto, por exemplo, a tua literatura ou a música, digamos assim, que são letras bem pensadas, né? Dos acessos que eu tenho, a questão da regionalidade, por exemplo, eu te enquadraria, pelo que eu conheço do teu trabalho, na MPG, na música popular gaúcha, né? Sim, ela foge um pouco do nativismo. E como é que foi essa influência? É claro que tu fugiu do que está sendo feito e do que já foi feito e entrasse nessa linha, né? De uma música mais popular, mais global. Como é que foi essa construção, né? Da parte musical? Cara, eu vou dizer assim, isso tudo tem a ver com as tuas formações, né? Claro, a minha ligação com a música regional sempre foi muito forte, assim, até com a música uruguaia, né? Que tem uma penetração muito grande, assim, no nosso meio, assim, a gente convive muito com isso. Mas eu sempre busquei fazer assim, eu gosto muito dos temas, dos temas regionais, mas eu acho que eles têm que estar ligados ao que está acontecendo no momento. Não adianta eu querer falar de... Para mim não me toca, por exemplo, eu querer falar de uma coisa que já passou, que já aconteceu. Eu gosto dos temas atuais. E eu me preocupo muito com o ser, essa coisa da vida. Qual o sentido da vida? Por que ela nos provoca constantemente, né? Por que tu faz o que tu faz? As coisas, isso entra num campo bem filosófico. Eu gosto muito dessa temática. O Martin César, uma vez conversando comigo, me disse: Gilberto, a música tem muito a ver, está sempre falando das questões da vida, porque assim, eu uso termos regionais, né? Mas o que eu estou falando não é do regionalismo. É universal. Eu estou falando das coisas que estão nos acontecendo agora, das questões que estão nos retratando nesse momento, entendeu? Os conflitos de interior e exterior, né?
das relações que estão acontecendo, como que isso está sendo estruturado e se modificando com o tempo, né? Então a minha música eu uso a milonga, eu uso ritmos regionais na minha música, mas tu olhar o tema da música tá cheio de termos regionais, né? Palavras, né? Que são como se fossem metáforas para mim. Mas o tema que eu estou explorando é essa questão da busca das tuas verdades, né? O que a vida... por que ela existe, né? E por que nós estamos aqui? Qual o sentido de tudo isso? É o conflito humano, né? É o conflito humano. Tá? E eu não busco respostas. Eu me contento com o mistério, né? Eu quero questionar, eu quero buscar essas coisas assim. Então, assim como eu posso usar uma música, um ritmo regional, eu posso usar um ritmo extremamente brasileiro, como uma bossa nova, que eu gosto MPB. muito, né? MPB, assim. Então, é isso que tu está dizendo, minha música tem essa coisa regional, mas ela também é brasileira, essencialmente, bebendo nesses grandes músicos nossos, né? Que bom que eu percebi, eu achei que podia ser Caetano Veloso, legal. E Djavan, essas coisas, todas elas vêm associadas e para construir uma música. Eu acho que os meus trabalhos musicais são nessa área, assim. O disco, por exemplo, Singular, que é um disco construído em 3 pessoas, né? Que é eu, Paulo Tinho e as letras todas com o Maurício Halper. Né? A gente fez um trabalho Maurício musical. Halper era que era do banco aqui, né? Não, Maurício Halper é outro. É o cara de São Lourenço, é um poeta de São Lourenço, ele é advogado, então mora em Pelotas. Já conheci. Agora isso, que é esse disco aqui, né? O Singular. Isso está aqui na nossa... Então eu e o Paulo, nós construímos todas as melodias e o Maurício Halper fez as letras, né? Então foi um disco construído em 3 pessoas. Mas assim, por que eu estou falando nesse disco? Porque o Maurício, ele tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, assim, que é os temas sociais. Ele é extremamente potente nessa área, assim, e isso me toca muito, assim. Então eu tive muita facilidade em produzir as melodias desse disco por causa da conexão, né? Porque uma coisa que motiva a mim é essa conexão. Por exemplo, tu me der uma letra que não me toca, assim, cara, fica difícil para mim fazer. Então, quando a gente sentou para fazer esse disco, já tinha algumas músicas com o Maurício e o Paulo Tim já tinha também algumas. Então, a gente foi meio que juntando isso e acabou a gente fazendo esse disco aí, que é talvez seja o meu trabalho mais forte, assim, né, entre todos eles. Até por essas parcerias importantes aí, né? Um disco realmente que ele fala de tudo, né? Dessas questões todas da área social. Sim, né? sim. Enfim. Então eu acho que a minha música tem essas particularidades, assim, que é essa coisa da conexão. Entendeu? Eu faço poucas parcerias, mas... Sim, e a gente pode dizer assim, Gilberto, que se pegarmos a questão da literatura, a questão da música, que também é muito forte, a questão da arte visual, a questão da poesia, necessariamente, segundo o que está nos falando, ela tem uma transversalidade entre elas todas. Todas têm... Porque a arte tem que fazer pensar, né? Não, mas eu acho que não tem muito sentido tu fazer algo que não faça as pessoas... questionar alguma coisa. Só um pouquinho. Que tá... Disco, estou falando de machismo, mas o machismo tem a ver com essa questão. Como que tu te coloca dentro da tua vida, né? Então, no fundo, eu estou falando de vida. Sim. Né? Então, tudo permeia nesse caminho, assim, né? As artes visuais é a mesma... Embora seja um outro processo de produção de arte, né, completamente diferente da literatura e da música, as artes visuais também, todo o meu trabalho está em cima disso, né? É sempre em cima do ser humano, sempre em cima dessas questões da busca dessa procura,
É uma grande procura, né? A tapeçaria, por exemplo, que é um trabalho forte que eu tenho dentro das artes visuais, né? Cara, se tu olhar, eu tenho um trabalho que se chama Equilíbrio. Então, assim, é um trabalho feito em escultura, para ter uma ideia, tá? Só que é um trabalho de têxtil. E essas configurações todas que eu faço tem a ver puramente com essa coisa da vida, assim, como a vida ela é bela, mas ela é extremamente frágil. A gente se coloca, às vezes, numa posição dizendo, parece que as pessoas acham que vão durar para sempre, né? Porque elas estão vivendo sempre para o amanhã, mas hoje, porque amanhã não sei nem se existe. Se a gente acorda também, né? Então, as configurações desse trabalho, por exemplo, são todas extremamente frágeis, assim, entendeu? Para fortalecer essa questão que a vida é uma coisa tênue e que tu tem que procurar viver ela mais intensamente, porque o amanhã nunca se sabe e pode não existir. Gilberto, esse bate-papo sempre que a gente faz, a hora que você está querendo fazer, eu queria, claro, expor esse teu lado que algumas pessoas não conhecem, mesmo claro. Sendo de Jaguarão, até mesmo Pelotas, que reside lá e tal. Mas é importante fazer esse trabalho porque o pessoal aqui de Jaguarão especificamente, que é o que mais assiste isso aqui vai para o YouTube, né? Mas tem uma coisa que assim, tu é profundamente reconhecido na cidade pelo teu trabalho ali no CAPES, do Sítio Renascer, e que tem aquela música que é mais cantada, tem vários cantores que cantam, né? Mas ela é, pelo menos para mim, mais icônica na voz do Ney Matogrosso, que é Dizem que sou louco por pensar assim, né? Sim. Então todo mundo já entendeu o que eu quero dizer. Mas eu acompanho agora não tanto, né? Mas já acompanhei mais de perto o teu trabalho ali com a arte, trazendo pessoas novamente à saúde mental. E que às vezes não chega a ser nenhum problema patológico, né? Podem ser sequelas de vida. Sim. Que as pessoas se reenquadram, né? Dentro da convivência, digamos, normal, se é que existe, né? Então, gostaria que tu falasse um pouco desse teu trabalho aí, até pelo teu próprio reconhecimento, as pessoas ouvirem um pouco. Aí tu tá entrando na área da arte-terapia, né? Eu li a respeito, hipnoterapia também tu faz? Faço. Também faz, né? Hipnólogo também. A arte-terapia é uma pós-graduação, né, que tu faz para trabalhar com as questões da arte com a terapia. Né? Então, no Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPES, cara, quem são as pessoas que vão buscar o apoio no CAPES? Né? São as pessoas que estão assim, fragmentadas de toda a ordem. O CAPES atende só pessoas com transtornos mentais graves, né? Cronificados, né? Então, a esquizofrenia, depressão, todo tipo de problema. Cara, a arte, com o que tu trabalha com a arte? Com a criatividade, com a possibilidade de uma transformação contigo, uma possibilidade de tu pegar uma pessoa totalmente fragmentada. Eu tenho um amigo que chama as pessoas as pessoas chegam farrapos humanos, né? O que tu faz com essa pessoa fragmentada, esse farrapo? Cara, lá tu começa a juntar essas partes para novamente construir essa pessoa. E a arte é um mecanismo, uma ferramenta, cara, de uma potência extraordinária. No Brasil, a arte-terapia é muito falada, mas muito pouco usada. Se as empresas, as instituições educacionais pudessem usar mais a arte-terapia nos seus processos, cara, nós viveríamos numa sociedade te garanto que nós viveríamos numa sociedade muito melhor. Por que eu te digo isso? Eu trabalho com arte-terapia há 30 anos, Alencar. Então não é uma vivência enorme. Então tem assim, resultados fantásticos. Pegar uma pessoa que nunca tocou num pincel, numa tinta, num papel, por N motivos da sua vida, cara, e ali tem um artista ali, cara. Tu descobre a pessoa e a pessoa se autodescobre. Então, assim, ela deixa de ter uma vida totalmente inutilizada e
e tu consegue dar um novo sentido para aquela pessoa, cara, pelo meio da arte. Então, é extraordinário as mudanças. A música... Eu vi letras fantásticas feitas pelos teus alunos. Sim, cara. Então, assim, eu construo letras de música com pessoas que não sabem escrever, para tu ver a capacidade que a arte tem. Claro, são mecanismos, metodologias. Mas eu digo assim, toda pessoa, cara, todo ser humano deveria, de alguma maneira, lidar com a arte. Porque os processos criativos são inerentes do ser humano. Fazer obra de arte é uma prerrogativa dos artistas. Mas lidar com arte, cara, todo mundo deveria fazer isso aí. Porque isso é libertador. Entendeu? Quando tu começa a fazer algo que não existe e daqui a 10, meia hora construir uma coisa que passou a ser uma realidade, é uma transformação individual da pessoa. Então eu vejo isso todos os dias lá no serviço. A gente tem oficinas lá de pintura, desenho e literatura, cerâmica e música. Então uma diversidade enorme, cara, que o CAPES permite que as pessoas possam vivenciar essa nova proposta, né? Assim, completamente afastado do senso crítico, porque o que acontece? E é isso que faz com que as pessoas se afastem da arte. A primeira coisa, eu não sei fazer, não sei pintar, eu não sei desenhar, eu não canto bem, entendeu? Esse processo crítico na arte terapia, tu rompe ele, e aí a pessoa se permite fazer coisas que ela não se permite, né? Tu pode ver assim, uma criança, quando tu dá um papel para ela, cara, ela entra em delírio, né? Fica sonhando ali, desenhando um monte de coisa. Ela começa a crescer, o que acontece? Começa a abandonar aquilo ali, entendeu? Porque existem outros processos que parece que são mais importantes, né? E a criança, como é que ela fica? Ela fica engessada naquele processo ali. Passa a ser enquadrada no que a escola, que a árvore tem que ser verde com caule cinza ou marrom. Nós passamos por isso, né? Exatamente. Aí o que acontece? A pessoa está lá com 25 anos, 30 anos, aí tu dá um papel para ela vai desenhar quando ela tinha, como se ela tivesse 7, 8 anos. Bonequinho. Por quê? Porque ela atrofiou, cara, o processo criativo. Exatamente. Ela não se permitiu avançar naquele processo. E o que a gente faz lá no CAPES é exatamente isso. Tu pega a pessoa, nunca trabalhou com pintura, cara, adoro fazer isso. É o processo mais bacana, porque aí a pessoa tá aberta, porque como ela não tem nenhuma experiência, então tudo ali para ela vai ser maravilhoso. Então ela começa a se descobrir, começa a se entender, cara. Então esse é o processo lá de arte terapia que a gente faz. Você está falando, remete àquele... É um vídeo, né, com a música The Wall, do Roger Waters. Claro, isso que o menino está fazendo um poema, o professor puxa e ridiculariza na frente de todo um poema. É bem isso aí. Então, não que seja assim, mas a questão da criança ser moldada na escola, né, e a partir dali não conseguir se libertar mais, como estava falando, é um problema sério que tem solução, mas é uma coisa que demora para ser construída, né? Por exemplo, eu tenho o CAPES, por exemplo, tem o grupo vocal Asas da Liberdade. Sim. Vocês tiveram vários. É um grupo assim, extremamente heterogêneo, tá? E ali o processo, cara, as pessoas pensam, eles vão cantar, cara, mas o processo ali, a música é só um pano de fundo, porque o que aquele grupo faz? Cara, permite que uma pessoa que nunca entrou no teatro, por exemplo, permite que uma pessoa tenha acesso ao gabinete do prefeito. Câmara de Vereadores, eu assisti lá também. Que nunca por ela nunca faria isso. Então, a questão da sociabilidade das pessoas, cara, te apropriar dos espaços, por exemplo, do município, através da arte, através da música. Fantástico. Cara, isso é transformador. As pessoas entram... vou te dar um exemplo. Uma pessoa nossa lá, tem 50 anos, tá? Nunca tinha entrado dentro do teatro, cara. Tem vários lá. Estou te dando só um exemplo. Esse dia nós fomos lá no teatro se apresentar. Cara, quando ela saiu do teatro, ela saiu como se ela tivesse ganho um prêmio Nobel. Entendeu? Se tivesse ganho... Então, coisas que só é permitido por esse envolvimento, entendeu? Claro.
Claro, foi lá, se apresentou, teve uma experiência extraordinária de subir no palco, estar numa posição de protagonista, né? De quebrar uma série de questões, né? Da visibilidade, as pessoas te enxergar e tudo, né? Mas que são outras questões importantes também no processo de arte-terapia. Mas, cara, o simples fato de tu quebrar esse universo que parece ser tão duro assim, né, para as pessoas, cara, é transformador. Sem dúvida. Transformador. Gilberto, espero que seja o primeiro de muitos, né? Cara, olha, cara. Obrigadíssimo. Eu te digo assim, ó, que bom que tu tá fazendo esse programa, tá? Te parabenizo novamente, assim. Adorei vir aqui conversar um pouquinho sobre isso. Se tu quiser que a gente... Não, vamos voltar, vamos. Agora eu tenho um tema para te provocar, né? Que eu nem estava pensando nisso, mas tu falou aí. Quer falar sobre hipnose, cara. Sim. Tá? Que vou só fazer uma pincelada. A hipnose é uma ferramenta terapêutica fantástica, cara. E as pessoas não têm acesso a ela por N motivos. Sim. Tá? Que eu acho que seria um tema bom. Um tema interessante. Com certeza iremos fazer. Para tentar desmistificar um pouco o que as pessoas têm culturalmente sobre a hipnose. Tá bem? Faremos com certeza. Tá bem. Grande prazer. Abraço, querido.